Bom dia, de volta Guilherme, né, com a gente aqui também, retornando das suas férias, e os nossos queridos ouvintes. CBN Campinas, tudo jóia por aí? Tudo bem, nós tivemos na sexta-feira, Guilherme Leal acompanhou a visita da ministra da Mulher e ela esteve aqui junto com o prefeito lá de Hortolândia, a ministra Aparecida Gonçalves. Foram reinaugurar um CRAM, que é um centro lá de apoio à violência contra a mulher, de atendimento principalmente, e tivemos aí um registro de uma foto que chamou bastante atenção, afinal, um prefeito do Centrão com ótimas relações com o governo federal, com membros da equipe filiados ao PT, e acabamos que perguntamos aí, né, Bruno, me conta uma coisa, como é que fica esse balaio de gato, como diz os antigos, né? Afinal, Campinas está vivendo algo semelhante, tentando entender quais serão os caminhos dessas eleições municipais. Pois é, Carol, você sabe que essa época é uma época sempre interessante para a gente fazer um exercício até de ciência política, né, para quem está do outro lado aí nos ouvindo, né? Porque a ciência política já faz algum tempo nos deu boas pistas no seguinte sentido, de que entendamos que os partidos políticos não são uma coisa só no Brasil, né? Então, por mais que a gente tenha as mesmas siglas, né, organizadas nacionalmente, presentes aí em diversos territórios, alguns com mais capilaridade, outros com menos capilaridade, o que ela nos ensina é que, a despeito do senso comum, que muitas das vezes pode imaginar que é tudo farinha do mesmo saco, né? A partida é tudo igual, se está lá com a turma no nível nacional, está junto no município, é tudo a mesma coisa, não é bem assim na prática, né, Carol? Na prática, na verdade, nós temos uma lógica, que ela é uma lógica de partidos que são organizados de maneiras distintas, né? Ou seja, às vezes você tem uma determinada organização a nível nacional, mas as alianças locais, as proximidades locais são muito diferentes, né, daquelas identificadas no nível federal. Então, só para dar esse nítido exemplo que você está trazendo, né, o PT, por exemplo, a nível nacional, tem tentado cada vez mais buscar apoiadores políticos nesse bloco de partidos que convencionou se chamar, principalmente nos meios de comunicação, de partidos do Centrão, que são partidos que principalmente têm ali um objetivo em comum, as suas lideranças, que é buscar recursos dentro do Estado e tentar, de alguma forma, direcioná-los para suas bases eleitorais. Então, alguns dos partidos que entram nesse bolo, vamos dizer assim, a gente tem como exemplo o PP, por exemplo, como um deles, né, o PSD como outro deles, que popularmente é colocado dentro desse pacote, né? E aí, quando a gente desce para os municípios, a gente vê que, por vezes, essas alianças elas podem ou não estar presentes. Às vezes, nos municípios, partidos que estão juntos no nível nacional, a nível local, são ferrenhos concorrentes. E até mesmo aqueles que estão presentes dentro de uma mesma federação a nível nacional, que é o imbróglio de Campinas, como o caso do PSDB, por exemplo, e o Cidadania, a nível local tem compreensões diferentes, tem atores diferentes, lideranças diferentes, que por vezes podem até rivalizar ou estar em lados opostos, né, Carol? Então é interessante fazer esse exercício para compreender que, a despeito do que muitos pensam, por exemplo, as eleições nacionais, elas não vão ser polarizadas em cada uma das 5.568 cidades do Brasil, tal como a gente assistiu às últimas eleições nacionais. Muito pelo contrário, né? Em várias localidades, essa polarização nem sequer estará presente, né? Então, acho que é importante a gente pensar que é multifacetada mesmo as eleições municipais e a proximidade desses atores, viu, Carol? Agora, no ano passado, não sei se você se lembra desse episódio do deputado do PL, que o Yuri do Paredão, lá do Ceará, ele tirou uma foto com o Lula e repercutiu muitíssimo. E o pessoal chamou de traidor, de Judas lá na internet. Mas, assim, existem situações, isso a gente tem também na nossa vida social. As pessoas se juntam e vai tirar foto. E aí, como é que faz, Bruno? Sim. Não tira a Pois é, foto? aí Não é vem. deselegância? Não, você acaba tirando, faz palanque. Eu vou dar um exemplo, Carol, Ah, recente de algo que aconteceu no Brasil. O Lula, no ano passado, quando fez alguns anúncios de repasses, de convênios com os estados, Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, esteve com ele presente na foto, né? Parte das redes, né, mais infladas, vamos dizer assim, de apoio em relação ao ex-presidente, já vieram ali descendo a lenha, para falar o português claro, em cima do Tarcísio, falando que era traidor, que isso e foi. aquilo. Faz parte do jogo político, né, Carol? Faz parte do jogo político. Primeiro que você tem que ter uma certa etiqueta da política, né? Infelizmente, muitos perderam esse pudor, lamentavelmente, né? Porque aí você acaba colocando não na condição de alguém que pensa diferente, mas como um ferrenho opositor que você tem que eliminá-lo. Essa lógica da política como um campo de batalha, ela precisa de alguma forma ser superada. É óbvio que em momento eleitoral
isso em termos de discurso narrativo, de retórica, ganhe mais força, mas isso não pode estar presente nas relações institucionais, né? A questão, você já imaginou um presidente que não dialoga, por exemplo, com uma liderança do Congresso, pura e simplesmente por estarem lados opostos. Aí não é fazer política, é guerra, né? E guerra é a antítese da política, na realidade, né? Então, acho que tem um ponto importante que a gente precisa começar a criar um pouco mais maturidade. As lideranças precisavam também fazer isso de forma mais sistemática, né, Carol? Mas, infelizmente, aliás, mas olhando a realidade em nível de município, vai acontecer muito disso, né? Vai acontecer muito disso. Por exemplo, o PL era lá atrás outra sigla, era o PR, que esteve na base de sustentação política dos governos Lula, por exemplo. Valdemar Costa Neto já esteve abraçando Lula, abraçando agora Bolsonaro. Por quê? Porque faz parte do jogo, dos interesses, das alianças. Alguns partidos mudam mais, outros mudam menos. Alguns conseguem coordenar isso nacionalmente melhor, mas a maior parte não consegue fazer isso, Carol. Vou dar um outro exemplo. Dentro do próprio PT, eles têm tido dificuldade agora nas eleições municipais de alçar alguns candidatos por uma simples questão de que disputas internas têm sido minadas por acordos nacionais de liderança. E aí fica nessa tensão. Quem vai ser o candidato? Como vai se dar? Por quê? Porque esse arranjo é múltiplo. Estou dando exemplo do PT, mas isso acontece em todos os partidos políticos no Brasil. Então, não se assustem, por exemplo, se tivermos até mesmo aí alianças entre PL e PT em algumas localidades. Pode ser que tenha bem menos? Pode ser. Mas se tiver uma outra, não vamos achar que é o fim do mundo, não, porque faz parte da lógica partidária no Brasil. E aí tá explicada essa foto do Zezé Gomes, o prefeito de Hortolândia, tudo tranquilo e segue o baile da política, né? Vamos falar segue agora, o baile da política. Mas vamos falar agora de um outro. Os jornalistas adoram essa palavra, de outro imbróglio. A gente que trouxe... persiste por décadas, né? Esse é antigo, hein, Carol? A gente trouxe mais cedo aqui, Bruno, essa informação de que o governo do estado está buscando investidores para o trem intercidades na China e nos Emirados Árabes para tentar tirar do papel, né? Vamos ver se agora vai. É investimento de 13 bilhões e meio de reais. E você acha que esse pode ser um caminho para realmente viabilizar, né? São as tais das PPP, investidores, como que é o formato? Pois é, né? Você sabe que cada vez mais a gente tem acompanhado essa presença de empresas internacionais, principalmente de muitos grupos chineses, né, que têm capacidade de investimento, expertise em investimento de infraestrutura pesada, que tem entrado no Brasil, né, Guilherme? Então acho que faz parte do jogo também, né? A gente não pode ver isso como algo absurdo ou anormal, né? Aliás, o governo do estado de São Paulo vem, né, de acordo com a tônica e aquilo que é a leitura dele, passando mais coisas para a iniciativa privada, né? Passando mais obras, mais ações aí por parte do Estado para a iniciativa privada. E acho que buscar esses investidores faz parte do jogo. O Dória fez muito isso lá atrás também, quando estava à frente do governo do Estado de São Paulo. Tarcísio tenta, de alguma forma, replicar isso. A nível nacional, por exemplo, o Lula tem feito diálogos cada vez maiores no que diz respeito à questão da tecnologia do 5G com a China, com investidores de outras localidades. Ele esteve, por exemplo, ano passado, em Pequim também, e um grupo de empresários fazendo esse tipo de diálogo. Acho que é um movimento natural, faz parte da lógica hoje que a gente tem de desenvolvimento da economia e das empresas que estão atuando em caráter internacional, né, Guilherme? A gente estava lembrando mais cedo que esse projeto, já comentávamos aqui, já foi trem-bala, já foi trem de alta velocidade, agora é o Intercidades. A gente espera que a gente realmente veja ele nesta geração, né? Ainda. A gente só espera que seja na velocidade dos trens modernos, né? E não, infelizmente, da ferrovia brasileira antiga, que acabou ficando abandonada, que anda a passos lentos, né, Carol? Então, tomara que seja um projeto de modernização de fato, né? E não naquele ritmo que ninguém está afim, né? Que são coisas que nunca saem, obras que nunca saem do papel, vai cansando as pessoas e acaba virando quase como uma fábula, né? Um conto de fato. E a verdade é que todos esses projetos, quando são de infraestrutura e exigem um fôlego maior, a saída tem sido investimento exterior. O que nos leva também a entender que é necessário que a gente também pondere essas regras, viu? Para que a gente tenha uma contrapartida de conhecimento, de tecnologia, mas não perca o viés da prestação de serviço, que muitas das vezes aí nessas negociações acabam se perdendo, infelizmente, exemplos de outros projetos brasileiros. Mas é isso, tem cafezinho semana toda aqui, hein? Tamo de volta aí para o nosso cafezinho. Já tomamos 2 cada um aqui hoje. Eu ia brincar e falar isso. O Guilherme agora trocou a caneca em definitivo, né? Agora vem com o cafezinho com a gente aqui nas manhãs. Né? Tamo aqui. É sobre isso.